Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com nosso propósito 150 salmos em 150 dias. Neste desafio, vamos hoje meditar um pouco no Salmo 135. Não perca, logo após a leitura do Salmo, uma reflexão. Deus tem uma palavra para o seu coração. Louvores a Deus. Aleluia. Louvai o nome do Senhor. Louvai-o, servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus, louvai o Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi ele quem feriu os primogênitos no Egito, tanto dos homens como das alimárias. Quem no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos? Quem feriu muitas nações e tirou a vida a poderosos reis, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã, cujas terras deu em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Pois o Senhor julga ao seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca, como eles se tornam os que fazem, e todos os que neles confiam. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor que habita em Jerusalém. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, o salmo maravilhoso que nos apresenta motivos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Como o salmo anterior falava para os sacerdotes e para o povo, era uma bênção. Aqui há uma convocação dos sacerdotes a bendizer o nome do Senhor, a bendizerem o nome do Senhor. E também a todo o povo, a todas as tribos, raças, nações, devemos todos louvar e bendizer o nome do Senhor. O louvor ao Senhor, que é o único Deus, grandioso e atuante. Atuante? Eu amo esta palavra porque Ele está atuando, ou seja, Ele não está parado, apenas olhando, observando. Ele está atuando. Significa que Ele está trabalhando, que Ele está fazendo alguma coisa em meu favor, ao seu favor. Ele está cuidando de tudo. Onde eu não posso ir, Ele vai. O que eu não posso ver, Ele vê. O que eu não posso fazer, Ele faz. Louvado seja Deus, né? E traz também esse salmo elogios aos atos salvadores de Deus. Porque Deus, Ele libertou o povo do Egito. Ele me libertou das trevas e Ele nos liberta. Ele é libertador, Ele é salvador. E é um poema de estrofes
simétricas, né? Mas o que importa mesmo é que é uma convocação a louvar, a bendizer, a reconhecer o nome do Senhor como Salvador, como Libertador. E um desdém, né, aos deuses impotentes e ineficáveis das nações. Naquela época a gente sabe que levantavam deuses, estátuas, bezerros de ouro, mas sabemos que o único que tem poder é o nosso Deus, que não podemos ver, não podemos apalpar, não foi feito por mão de homens, porque ainda antes que houvesse dia, Ele é poderoso, Ele fez todas as coisas, Ele criou o céu e a terra, o universo, é Ele quem sustenta tudo no firmamento. Louvado seja Deus, é maravilhoso pensar na grandeza desse Deus. E Ele faz novamente uma convocação ao povo para bendizer ao Senhor. Um salmo de Halelo, né? O salmo, por isso ele começa e termina com a palavra Aleluia, que nas traduções ficou Aleluia. Significa louvado seja o Senhor. Louvado seja Halelo. Abreviação do nome poderoso e santo, sagrado do Senhor, Criador de todas as coisas. O salmo inteiro frisa motivos para adorar a Deus, porque Ele é bom, porque Ele é grande, porque Ele tem mostrado sua bondade e grandeza para com seus feitos, para com os seus. Tem mostrado seus feitos para com os seus. Na minha vida, eu tenho muitos testemunhos da grandeza de Deus, porque Ele me livrou de tantas coisas. Ele me livrou quando o adversário das nossas almas me empurrava para tirar a minha própria vida. Por 3 vezes eu tentei suicídio e nenhuma delas teve efeito. Fora outras e outras coisas que eu passaria horas falando da bondade de Deus, dos seus feitos para comigo. Mas nós temos na Bíblia grandes feitos do Senhor para com o seu povo, o povo de Israel, estendendo assim aquilo que era deles para todos os gentios, todas as nações, todos nós. Então hoje eu e você que teme ao Senhor, somos povo de Deus também, porque somos criaturas, mas somos escolhidos, né? Então Deus é grande, Ele é poderoso, Ele é tanta coisa que a gente não tem palavras suficientes para expressar. Ele exerce o controle sobre as forças da natureza e sobre os poderosos da terra. Ele é o juiz, o justo juiz, o maravilhoso juiz que julga com equidade, ou seja, com igualdade. Não tem essa de dizer assim, eu vou passar a mão na cabeça desse e punir aquele, porque eu prefiro esse. Deus não tem filhos preferidos. Deus é reto, é justo, mas Ele é misericórdia também. Como assim? Quando a gente se achega a Ele com humildade, um coração quebrantado, isso Ele não resiste. Ele perdoa, Ele abençoa, mas Ele julga. Lembrando que Ele é misericórdia, Ele é amor, mas é também justiça. E o salmista cita as vitórias que Deus deu para Israel sobre o Egito contra os seus adversários. É um salmo maravilhoso que começa dizendo: louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor. Ele se refere aos sacerdotes, aos levitas que viviam na casa do Senhor, como falamos no salmo passado. Tinham as escalas, onde tinham os que louvavam durante o dia, bendiziam por horas, e outros que louvavam, bendiziam ao Senhor, a Deus, à noite, porque Deus é para ser louvado dia e noite, dia e noite, dia e noite, sem parar. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Louvai ao Senhor, o verso 3 diz, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável.
Quantas vezes nós nos esquecemos dessa grandeza, desse ser maravilhoso que está atento a nós e nos atemos aos problemas da vida, às picuinhas, às coisas pequenas e esquecemos da grandeza do nosso Deus. Se nós pudéssemos pintar a casa inteira, lembrando-nos para a grandeza de Deus, sofreríamos menos, né? Como gosto de lembrar de Shakespeare, ele disse que nós perdemos tanto tempo reclamando pelo pouco que nos falta e esquecemos de agradecer pelo muito que temos, né? Nós temos muitos motivos para agradecer. E o verso 4, ele diz: pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Eu gosto desse atributo de Deus, essa soberania, porque Ele que escolhe, Ele tem autonomia, Ele tem autoridade para escolher. E eu gosto de lembrar que Ele nos escolheu, a mim, a você, ainda no útero da nossa mãe, ou melhor, antes ainda, qual seria o sêmen que iria para o óvulo da nossa mãe. Isso é tão maravilhoso, ser escolhido por Deus no meio de aproximadamente 50 milhões de espermatozoides. Nós, eu, você, fomos escolhidos pelo nosso Deus, pelo nosso Criador Supremo, para que nós viéssemos à existência, e Ele já conhece a quantidade dos nossos dias. Está escrito lá, Salmo 139, o verso 16. Ele conhece a quantidade dos nossos dias antes que nenhum deles ainda existisse. Que coisa maravilhosa, nós somos planejados, eu fui planejada. Você tá achando que a vida tá sem sentido, tá tudo revirado, sem graça, não sabe para que lado, por que que eu nasci, por que que eu tô aqui? Deus, o que que tu queres de mim? Ele quer alguma coisa sim, ele quer o louvor, o reconhecimento, mas ele também designou para você uma missão aqui na terra. É importante, é interessante que nós vamos orar a Deus, vamos pedir, vamos dedicar a nossa vida, o nosso entendimento, o nosso coração para Deus e dizer: Deus, eis-me aqui. Para que eu nasci? Por que tu me colocasse aqui? Alinha os meus planos aos teus planos. Alinha os meus propósitos de vida ao teu propósito. Porque certamente Deus tem um propósito para a tua vida. E muitas vezes nós caminhamos em direção contrária à vontade de Deus, a esse propósito maravilhoso, supremo, soberano. E aí acabamos sofrendo, batendo cara nas portas, caindo em abismos, e aí vamos gritar por socorro, e ainda assim Ele é Deus, Ele é maravilhoso e nos socorre. Mas devemos lembrar, Deus é grande, é poderoso, mas Ele nos deu um livre-arbítrio, um poder de escolha também. E nisso somos semelhantes, claro que em uma proporção minúscula, mas semelhantes, a nossa semelhança a Deus. Ele nos fez a sua imagem, conforme a sua semelhança no poder de escolha, porque eu tenho poder, um poder entre aspas e pequeno, como já falei, mas eu tenho poder de escolha. Eu posso escolher destruir a minha vida, embora eu tentei isso e não consegui, porque Ele é soberano e hoje eu sou grata a Deus por cada dia de vida. Eu agradeço muito por Ele ter poupado, porque hoje eu entendo o sentido da vida. Hoje eu sei, claro que não totalmente, mas eu entendo o propósito de Deus na minha vida. E qual é a sua missão, Margarete? A minha missão é alcançar corações, é buscar pessoas que estão no fundo do poço, porque eu já estive no fundo do poço e eu sei que não é bom, eu sofri muito, achei que não tinha solução. Contudo, eu olhava para o alto, como o próprio salmista sempre se refere, e tem salmos específicos, de onde me virá o socorro, eu acho que é o 121, né? Então eu levanto os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu olhei para cima, eu olhei para Ele e disse: Deus, somente o Senhor
tem a solução. Não tem médicos, não tem juiz, não tem nada que possa fazer o impossível. Nós só fazemos o possível porque somos seres limitados, mas o impossível é de Deus. É Ele que faz, é Ele que tem todo o poder, é Ele que sabe o caminho certo, é Ele que indica. Então, quando nos colocamos diante dEle com o coração aberto, contrito, humilde, dizendo: Deus, guia minha vida, louvado seja Deus, Ele vai nos encaminhando para aonde Ele quer que nós cheguemos. Então é maravilhoso entender isso. Entenda, louve a Deus, agradeça porque Ele escolheu. Agora procure saber o que é que você tem habilidades, o que é que você gosta de fazer, o que é que quando você faz com prazer. Por exemplo, eu gosto de estudar a Bíblia, mas eu gosto de transmitir a Bíblia. Eu gosto de transmitir palavras que vão acolher o coração das pessoas. Isso é uma missão. Eu gosto de falar, que a minha fala seja usada sempre para abençoar a vida de pessoas. O que é que você gosta mais de fazer? Você gosta de ajudar pessoas? Você gosta de ser voluntário? Eu não sei a direção em que a sua vida vai, mas procure aí o propósito da sua vida, aquilo que você faria até mesmo sem ganhar dinheiro, porque é o que eu faço. Não ganho dinheiro com o canal, não ganho dinheiro para fazer isso, faço de coração porque amo fazer. Então é isso que é a nossa missão, aquilo que amamos fazer e faríamos mesmo sem ganhar nenhum centavo. Fazemos para Deus, porque a Bíblia nos adverte a tudo que nós fizermos ao nosso próximo, fazer como sendo para Deus, porque tudo, como sempre gosto de lembrar e repito muitas vezes, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Não tem como eu dizer que amo a Deus se eu não amo o meu próximo. Não tem como eu servir a Deus se eu não me disponho ao meu próximo. E também não há como dizer que amo a Deus se eu desprezar a minha vida, porque eu sou obra das mãos dele, eu sou escolhida por ele, então ele me escolheu para sua possessão. Eu sou como a gente cuida de um bichinho de estimação, é pouco, ele cuida muito mais. Então nós somos estimação de Deus. Então como é que você pega algo que é da minha estimação e vai estragar? Eu vou ficar com muita raiva, eu vou ficar muito triste. E Deus também é assim. Ele não se alegra com isso. Então eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso cuidar de mim, eu preciso me amar, porque eu sou criatura. Eu fui formada pelas mãos de Deus, pelo pensamento de Deus, pelos desígnios de Deus. Eu fui escolhida e formada. Você também. Portanto, devemos amar a vida. Amar a Deus significa amar todas as suas obras, a natureza, apreciar principalmente. O corpo não é tão perfeito como a mídia colocou, mas ama o teu corpo. Ama os teus pés, porque são eles que te carregam, faz você se locomover para fazer as suas atividades. Ama as suas mãos, mesmo se ela tiver um pouquinho torta, alguma coisa, ama a sua face. Se olha no espelho e veja a obra de Deus. Mais uma vez eu vou citar Shakespeare, porque ele disse: se você quiser ver o poder de Deus, você olha para o sol. A gente nem consegue encarar o sol, é fogo puro. Se você quiser ver a beleza de Deus, você olha para a lua. Eu sou apaixonada a olhar para cima, olhar para o céu, olhar para a lua e observar as obras maravilhosas de Deus. Mas se você quiser ver a melhor criação de Deus, a mais interessante, que a Bíblia diz que é a coroa, o ser humano é a coroa, glória a Deus, da criação. Aí você olha no espelho. Você olha no espelho e diz: eu sou imagem e semelhança de Deus. Você olha no espelho e diz: eu sou perfeita porque eu sou obra de Deus. Louvado seja Deus. E aí você começa a louvar, você começa a se amar e tudo na sua vida começa a mudar, porque foi assim que aconteceu na minha vida. Quando eu comecei a entender que eu sou templo e morada de Deus, que o Espírito de Deus se move dentro de mim, aí eu comecei a entender, a louvar, a reconhecer, a bendizer. Falar bem, bendizer, reconhecer e falar bem, bendizei ao Senhor, louve ao Senhor pela sua grandeza, por tudo que Ele é.
Aleluia. As curas vieram logo, rapidamente em minha vida. As coisas foram acontecendo. É tão libertador, tão maravilhoso isso. É uma fórmula, é uma receita para alcançar vitórias, para alcançar cura. Por isso que eu estou passando para você. Não estava programado para falar sobre isso, mas eu oro antes para que Deus coloque na minha boca as palavras certas. Glória a Deus. E aqui no verso 5, com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez. Tudo quanto Ele quis, Ele fez. Ele fez no céu, na terra, no mar, nos abismos. Ele controla os ventos, Ele controla toda a natureza, porque tudo está patente ao seu poder. Aleluia. Foi Ele quem feriu os primogênitos no Egito. Foi Ele quem operou sinais e prodígios, né, contra Faraó, né? Ele esteve com o seu povo, Ele tirou da escravidão, da servidão do Egito. Ele conduziu pelo deserto e Ele abriu o mar vermelho. Ele fez coisas maravilhosas, né? E a Bíblia diz aqui nos versos 11 que Ele deu os reis adversários, né, os seus inimigos. O 12 ele diz cujas terras deu em herança, que nessa época ia, guerreava e tomava a terra, né? Então Israel, em herança a Israel, seu povo. O 13 diz: o teu nome, Senhor, subsiste para sempre, a tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Louvado seja Deus. A memória de Deus, a memória da grandeza de Deus tem que ser passada de geração em geração. Precisamos dizer para os nossos filhos, para a nossa descendência, para todos quantos estão à nossa volta, que Deus é grande, Deus é maravilhoso, que Ele é de eternidade a eternidade, porque Ele é eterno, Ele é a própria eternidade. Glória a Deus. E o 14 diz: pois o Senhor julga ao seu povo e se compadece dos seus servos. Aqui, como já falei, Ele julga com equidade, com igualdade. Ele não tem filhos preferidos, mas Ele se compadece dos seus servos, daqueles que servem a Ele, daqueles que temem ao seu nome. Ele se compadece. Louvado seja Deus. E aqui do verso 15 ao 18 ele fala, como lá no Salmo 115, sobre os ídolos que têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos e não ouvem, porque não há alento em sua boca, alento de vida em sua boca, né? E assim se tornam os que fazem esses deuses e os que neles confiam. Devemos confiar somente no nosso Deus invisível, supremo, poderoso, é o maior, o único, digno de ser louvado. E o verso 19 ele diz: casa de Israel, bendizei ao Senhor, casa de Arão, bendizei ao Senhor, casa de Levi, bendizei ao Senhor, vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. E já falamos que todas as nações, todas as tribos, todas as raças devemos louvar ao único Deus poderoso. E vós que temeis, eu já falei que temer, em maioria dos salmos eu falo sobre isso. Temer não é ter medo, e sim devemos ter medo de pecar, de errar, porque Deus ele é aquele que julga, como já falamos. Mas temer é reconhecer, temer é respeitar, é reverenciar a esse Deus maravilhoso. E o 21 ele encerra: desde Sião bendito seja o Senhor que habita em Jerusalém. Aleluia! Glória a Deus! Ele fala desde Sião porque nesta época foi designado que Jerusalém seria a cidade onde seria construído o templo, onde estaria ali a presença de Deus. Mas hoje eu sou o templo do Senhor. Você é o templo do Senhor. É nesta casa que Ele quer habitar. É nesta casa que Ele quer se sentir bem, é nesta casa que Ele quer expandir as bênçãos, que sejamos bênçãos de Deus,
porque abrigando Deus em nossas vidas, abrigamos milagres, abrigamos as bênçãos, abrigamos saúde, abrigamos paz, abrigamos alegria. Louvado seja Deus, quando Ele está na nossa vida e nós temos esse reconhecimento, nós abrigamos essa paz, a paz que excede a todo entendimento. Como Jesus disse, não a paz que o mundo dá, mas uma paz perfeita. Quando os judeus eles dizem Shalom, significa plenitude. Plenitude, ter paz, é ser pleno. Pleno, como assim? Completo. Eu não tenho falta de nada, porque eu tenho Deus na minha vida. O salmista no Salmo 23, ele disse: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Não é nada me faltará, não me faltará. Ele não me faltará em situação alguma. Ele não me falta, Ele está comigo. Ele está comigo quando eu estou alegre, quando eu recebo as bênçãos. Ele está comigo quando eu estou triste, quando algo aconteceu à minha volta. Mas eu lembro que Ele é grande, que Ele é poderoso e que Ele está no controle da minha vida. Aí eu sinto paz, aí eu sinto a minha fé se renovando quando eu leio a palavra de Deus, quando eu me lembro dos feitos dele. Muitas vezes nós esquecemos até dos feitos dele na nossa vida e nós ficamos alegres quando recebemos um livramento, damos glória a Deus, agradecemos tanto, mas quando vem o próximo obstáculo, a gente se esquece. Deus não está me vendo, Deus não vai fazer nada e eu estou perecendo. Aí só olha para o problema, mas saiba que Deus está com você a todo tempo. Deus, Ele só quer uma declaração sua. Declare o seu amor por Ele nesse dia. E veja o que Ele vai fazer na sua vida. As coisas vão começar a mudar à sua volta. Deus, Ele vai resplandecer a sua glória. Porque eu amo aquela música que fala: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. É lindo, lindo. Sabe o que é refletir? É reflexo. Você é um reflexo da glória de Deus. Deixa esse reflexo expandir, porque o reflexo acaba atingindo a outras pessoas. Vamos ser reflexo de Deus nesse dia. Eu declaro, nesta hora, eu declaro, você é um reflexo de Deus e a glória de Deus vai se expandir, tanto na sua vida quanto na vida dos seus familiares, na vida dos seus amigos, na vida de pessoas estranhas, porque você é o reflexo do poder de Deus. Você é o reflexo da imagem de Deus. A imagem de Deus é glória, é glória, é glória. Então começa a dar glória, porque a imagem de Deus vai refletir através da sua vida. A minha gratidão por você chegar até aqui. Um beijo grande no seu coração. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te guie, te proteja, te ilumine, para que você possa sair por aí iluminando as trevas. Seja luz, você é luz. Amém. Se você puder curtir o vídeo, se você puder se inscrever e se você puder compartilhar, certamente nós vamos alcançar mais vidas para essa proposta com Deus, uma proposta de você meditar, refletir um pouquinho da palavra de Deus todos os dias da sua vida. Vamos convidar pessoas? Um beijo grande e a minha gratidão.